Então, pessoas, eu tô de volta, mas não tão de volta assim. Eu vim explicar uma ideia que eu tenho, que eu espero que seja fácil de entender. Eu já tô gravando isso aqui pela quarta, quinta vez. Então eu espero que seja fácil de entender. Eu vou tentar usar exemplos fáceis. A minha ideia é: a maioria das pessoas que acreditam ser de direita, ser bolsonaristas, serem conservadoras, não entendem o que isso significa, simplesmente. Não que isso seja ruim, mas eu acredito que essas pessoas estão mais ligadas ao espectro de esquerda, mas assim, são do espectro de esquerda. E eu vou explicar o porquê. Primeiro ponto: a maioria dessas pessoas, se não todas, eu não posso considerar todas porque eu sempre tenho que considerar loucuras, tipo sociopatia, psicopatia, sabe, narcisismo, até pessoas que só querem ter razão sempre. Eu tenho que considerar isso, então não vou dizer todo mundo. Assim, essas pessoas, vocês, talvez só não saibam. Por quê? Vocês querem um Brasil melhor. Vocês querem uma saúde de qualidade. Vocês querem educação de qualidade. Vocês querem ter direitos no trabalho. Querem ter benefícios quando se machucar no trabalho ou sofrer um acidente, tá ligado? Vocês querem isso também. Às vezes não quer, discorda. Tá bom. Mas assim, não é questão essa discordância mínima que te faz de direita, tá? Nem conservador. No caso de ser conservador, é quando você não quer que as coisas mudem. Você quer que elas permaneçam as mesmas. E, e eu vou usar o caso da questão da família, que em grande parte se criou um medo enorme do comunista que vai destruir sua família, que os gays que vão transformar sua família em trisal e dominar sua cabeça. Essa ideia de família é simplesmente a atual, que é mãe, pai e filho. A atual que muitos se apoiam. É só um instrumento para o capitalismo. Garantir que esse casal vai ter um filho, que vai gerar uma renda, que vai virar mão de obra. Só. Tá? Exemplo simples. Mas assim, usando esse exemplo, vocês querem isso porque é um ideal criado há muito tempo. Tá? É um ideal. Não é o que acontece. Tem muita mãe solteira, muito pai solteiro. Não na mesma proporção. Tem muita criança que cresce sem pai, sem mãe, sem tio, sem tia, cresce morando com os avós. Vocês têm que pensar nisso. Você não é tão conservador quando você percebe que talvez você foi criado por uma tia, foi criado pelo irmão, tá ligado? Você queria ter sido criado? Talvez não, talvez sim. Não importa. Talvez você não seja tão conservador quando você olha por essas perspectivas. Ou você não é tão conservador quando você pensa que, sei lá, você não quer apedrejar alguém na rua. Talvez você não queira. Voltando. Também tem a questão do, sei lá, você quer que a nossa sociedade cresça, que o nosso futuro seja brilhante, mas você se acha de direita. A questão é que a direita, historicamente, sem discussão assim, ela não é voltada para o povo, para você que trabalha. Não é voltada para sua padaria. Você é dono de padaria. Tá ligado? É voltado para o grande capital, a garantia da propriedade privada. Simplesmente. Então, talvez você esteja alinhado mais à esquerda nesse sentido. Por quê? Porque você pensa, e esses locais abandonados aqui, esses prédios que nunca saem de um processo, tá sempre numa disputa de uma família com uma empresa, ou invadiram um terreno aqui que ninguém sabe quem é o dono. E você pensa, que lugar feio, destruído, que tá desocupado. Tá ligado? Talvez você não esteja tão ao lado da direita nesse sentido também. E quanto ao patrão, seu patrão, aquele dono de padaria que mal consegue pagar as contas, pensa nele. Ele não é o grande capital. Esse não é o problema da esquerda, não é o problema do comunismo. Até porque o ideal do comunismo é que não tivesse nem governo. Eu acho improvável alguma sociedade sobreviver assim, com tão pouco. Tipo, só o proletário decide tudo e acabou.
tá ligado? Eu acho que em algum momento ainda se necessitaria de um governo, pelo menos para segurar os sistemas sociais de funcionarem, ter alguma regulação. Não precisa. Não, de repente acontecer alguma coisa e tudo desmorona, tá ligado? Esse é o meu pensamento. É diferente do comunismo, que deseja que se acabe o governo e o proletário tome tudo na mão e, e ele vai dominar tudo sempre. Que é o que, resumindo muito, é o que o comunismo é. A ideia do comunismo é que o proletário, você que trabalha, vai ter força de decisão. E seu vizinho vai ter força de decisão igualitária para todo mundo, para tudo. Aliás, se você pensa parecido com isso, talvez você seja mais aliado que a esquerda também. Outro motivo. Deu branco aqui 1 minuto. Voltando ao negócio do conservador, do de direita, tem que se levar em consideração que talvez você não também queira, pensa no lado da educação. Você acredite no discurso de que a direita não, que quando o discurso da direita que quando o setor público, o governo falha, sempre aparece o setor privado. Só que no final das contas, você não tem como pagar para o serviço do setor privado. Eu não tenho como pagar para simplesmente ir num dentista e mandar, remove esse dente aqui, hoje mesmo. Pagar todos os exames no mesmo dia e fazer uma extração de dente. Sei lá, pegar um exame de sangue, tendo que pagar. Tá ligado? Se amanhã o SUS parasse e eu precisasse ir lá porque simplesmente eu quebrei meu pé numa queda e não tivesse SUS, eu teria que pagar. É o que acontece nos States. Tá ligado? Lá quebrou o pé, acabou. Ou você paga ou você fica com o pé quebrado. Vai fazer o quê? Chorar? Não, não tem. Lá não tem. Você tem que entender isso. Não tem. E é por isso que você talvez seja mais puxado para a esquerda, para esse lado também. Eu tô resumindo muito a esquerda porque eu não vou explicar a esquerda aqui, até porque eu sei que se alguém de direita assistir isso aqui não vai ter interesse direto nisso. Eu só tô explicando porque talvez você seja mais voltado para a esquerda, mesmo achando que é de direita. E assim, ao mesmo tempo você quer se sentir seguro numa sociedade. E a direita promete não, porque se a gente tivesse milícias privadas ou investisse mais em segurança privada. Eu vou te dizer o que acontece quando você só investe em milícias privadas e em segurança privada. Quando não tem o Estado. É literalmente isso, milícias. Quem tem mais capital? Aliás, quem vai garantir a validade do seu dinheiro? Quando não vai existir o Estado ali presente. Tá ligado? Seu dinheiro não vai valer nada. Então, quem tiver mais recurso, mais ouro, metais, locais para garantir que você vai morar, quem tiver dominando é quem vai ser o dono da sua vida. Até porque o dinheiro hoje, o dinheiro que a gente usa, o real, ele é praticamente liberdade. Se você não tem, você recebe pouco. Quanto menos você recebe, menos livre você é. Então, nesse sistema capitalista, que tudo, porque assim, no sistema capitalista, tudo tem que ser lucro, não importa, tudo tem que ser lucro. Lucro, lucro, lucro. O acionista tá ali vendo que um funcionário X executar uma função e que poderia ser mais lucrativo não ter ele. E sei lá, algumas pessoas sofrem um acidente e você não ser literalmente culpado. Não, é só uma falha de fábrica. A gente não tem culpa nisso. É assim que vai ser. É assim que aconteceu durante muito tempo e sempre vem acontecendo. Se eu considerasse desde 64, que é quando se diz que por algum motivo teve uma revolução e não um golpe, desse momento em diante fosse capitalismo. Me diga até agora, o que funcionou de capitalismo? Porque o capitalismo determina como nossa sociedade vai se desenvolver. Então, eu posso dizer que no presente momento de 2023 já faz o quê? 64, deixa eu calcular aqui. Se eu só considerar desde 64, dá uns 69 anos, assim, calculando bem rápido.
69 anos. O capitalismo não funcionou. Não resolveu os problemas antigos. Na verdade, fez surgir outros, tipo inúmeras crises sequenciais. Você que tem medo dessas crises aí, econômicas, que não, eu vou perder meu emprego. E, tipo, você, se ficar desempregado amanhã, você pode estar na rua, morando na rua. Talvez você não seja tão de direita assim. Porque você, para estar ao lado da direita, especificamente, você teria que poder viver sem trabalhar. Ou pelo menos garantir um tempo assim sem trabalho, facilmente. Não é você ser desempregado, tá? E morar na casa dos outros. Pelo contrário, é você poder, para ser de direita, provavelmente você tem que apoiar que existam pessoas que vivem basicamente como deuses, determinando a vida de outras pessoas e sem precisar trabalhar. E não correr o risco de morrer. Por isso. E tipo, eu sei. Outro motivo para você não ser literalmente de direita ou conservador é pensar naquelas histórias mirabolantes de não, porque essas pessoas recebem bolsa crack, porque não sei o que, o benefício não é tudo vagabundo. Você já parou para pensar que talvez algumas pessoas precisem de ajuda para sair da condição que estão? Eu sei que tem gente que não acredita, acredita piamente que todo mundo é vagabundo, mas e o filho autista, pessoas com dano psicológico grave a longo tempo, é, tá ligado? Esses benefícios que precisam realmente receber porque senão acabam na rua e morrem, tá ligado? Então, se você quer uma sociedade melhor, talvez você não seja de direita. E eu não sou comunista, repetindo, eu não sou comunista. Eu não tenho que ser, eu teria que ser muito mais estudado para eu dizer que eu sou comunista. Eu não sou estudado, tá? Eu só tô resumindo bastante aqui porque eu acredito nisso. Que outro ponto fundamental, fundamental mesmo, é que eu acredito que pessoas que se consideram de direita, mesmo tendo todos os motivos para não ser, é estarem extremamente desacreditadas com a esquerda do país. Ok, eu entendo. Também sou desacreditado de certa forma, porque, para mim, o progresso que devia ser feito pela parte da esquerda não é feito porque eles enrolam muito com a necessidade de serem extremamente respeitosos com quem é de direita e acabou. Não vamos usar as armas deles. Se é para ser pomposo e morrer, é desnecessário. Mas assim, vocês tentem remover o discurso moral do discurso do seu candidato de direita, do seu partido favorito de direita, até dos influenciadores de direita. Tira aquela parte que tipo, não, porque o partido X vai trazer mamadeiras para não sei o que vai acabar com a minha religião, que vai destruir minha família. Talvez não seja uma coisa tão ruim destruir sua família. Talvez ela já esteja destruída só colada com o Super Bond. Tá? É isso. Eu poderia explicar melhor, mas eu tenho muito pensamento na cabeça para ficar explicando isso. Eu passaria 1 hora aqui gravando. Eu já gravei mais de 1 hora de vídeo tentando só fazer isso. Tchau.